Olá, o programa Perfil Parlamentar está apresentando uma série de entrevistas para fazer um balanço das atividades da 16ª Legislatura. O convidado de hoje é Nasson Luciano. Nasson é advogado e atuou no movimento estudantil. Foi coordenador do Sistema Nacional de Emprego em Novo Hamburgo, elegeu-se vereador em 2012. Em 2013, foi presidente interino da Câmara entre 1º de janeiro a 22 de março. Em 2014, eleito o mais jovem presidente do Legislativo. Olá, vereador, seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Sempre uma alegria poder participar com vocês aqui dos programas da nossa TV Câmara. Além da responsabilidade natural, de ter sido eleito vereador, o senhor tinha todo o legado do seu pai, Ito Luciano, que foi vereador titular por 5 legislaturas. Como avalias teus primeiros 4 anos de mandato? Talvez o grande desafio do meu primeiro mandato foi construir uma história própria, Dani? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, Eu me elegi para o primeiro mandato como sendo filho do Ito, esse era o meu slogan, Eu herdei esse patrimônio político que o meu pai construiu na cidade, E sou muito grato por isso, mas aqui no Legislativo todos os dias, através da nossa política, do nosso trabalho implementado, nós procuramos ser gratos e orgulhosos pela história que ele construiu, mas também procuramos deixar a nossa marca pessoal para que eu fosse sim uma continuidade do trabalho dele, mas que eu pudesse também ser o Nasson Luciano e não apenas o filho do Ito, Então talvez esse foi o grande desafio, Acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem. O resultado foi a nossa reeleição, E agora temos a responsabilidade de continuar trabalhando e também prestigiando as pessoas que confiaram em nós. Logo no início do mandato, o senhor já assumiu interinamente a presidência da casa e depois, no ano seguinte, foi eleito presidente, pelos seus pares. Como é que foi essa experiência de comandar o Legislativo? O meu primeiro dia como vereador empossado aqui na Câmara de Vereadores foi como presidente, Porque na ocasião daquela eleição suplementar, o Antônio Lucas foi eleito presidente e aí assumiu a prefeitura. Então, no meu primeiro dia como vereador, já assumi essa responsabilidade que é ser presidente do Legislativo, Eu te confesso que ter sido o presidente mais jovem a assumir a Câmara é um grande orgulho para mim, Porque a gente sabe não só na política, mas em todos os segmentos sociais, o quanto a juventude enfrenta dificuldades e outras coisas, para conseguir alcançar os seus objetivos, Então, naquele primeiro momento, atingir a presidência interina, poder, lá no dia 21 de março, ou no dia 22, eu não recordo, empossar o prefeito Lauermann, porque naquele momento eu era o presidente da Câmara, então foi confiado a mim, pela Constituição, pela lei orgânica, esse dever de empossar o prefeito eleito, Foram experiências, assim, muito positivas para mim, inclusive para o meu amadurecimento, não só político, mas pessoal também, porque a gente sabe que a experiência, Dani, é uma coisa que a gente não consegue comprar na livraria ou no supermercado, é só o passar do tempo e a vivência que nos trazem isso. Então aquele foi um período de grande aprendizado, e aí depois, quando eu assumi a titularidade da casa, nós podemos daí estabelecer o nosso jeito de trabalhar, o nosso modo de pensar, obviamente, cuidando para que todos os vereadores fossem valorizados, cuidando para que o nosso legislativo como poder pudesse ser respeitado, E eu destaco, assim, 2 coisas que foram fundamentais do período que nós estivemos à frente do Legislativo. A primeira foi a escola do Legislativo, que nós fizemos um esforço muito grande para que naquele momento pudesse ser aprovado e pudesse se tornar um patrimônio da casa, E não de vereador A, B, C ou D ou de partido político, mas da casa como instituição.
e também a maior economia de todos os tempos do Legislativo, onde nós devolvemos mais de 4 milhões e 500 mil reais aos cofres da municipalidade. Então, poder, num momento de crise, ter a responsabilidade de ser o mais jovem a administrar, poder deixar um legado para a Câmara que vai ser por toda a sua existência, que é a Escola do Legislativo, e também ser o presidente que mais devolveu recursos, e também posso destacar aqui o prêmio que nós ganhamos, né, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, como a segunda Câmara mais transparente do Estado naquele momento, fruto não só da minha presidência, mas do trabalho intenso de todos os nossos funcionários, e aqui faço um destaque também ao setor de imprensa e comunicação da casa, que foi fundamental para que naquele momento nós pudéssemos atingir esse prêmio, que é algo grande, porque o tribunal realmente é muito criterioso e nós alcançamos isso fazendo um trabalho de excelência, como é o costume e a prática dos servidores aqui da Câmara de Vereadores. Tá certo, vereador. Entre os projetos que o senhor apresentou, nós destacamos algum, né? Um deles é o que trata da obrigatoriedade de colocação de alerta de segurança em escadas rolantes. Qual a importância dessa legislação e o que levou o senhor a apresentar esse projeto? Esse projeto, embora pareça assim um projeto tão banal, ele é de uma importância muito grande, né? Eu me recordo que na ocasião que nós apresentamos esse projeto, circulou toda a mídia nacional e também nas mídias sociais um vídeo de uma criança, não me engano se foi em São Paulo ou no Rio de Janeiro. De Canoas. Então tu me corrige aqui, que a criança ela se desvencilhou dos pais ali por um momento e aí ela teve um acidente ali e aí nós fomos naquela época procurados por um grupo de pais preocupados com isso, né? Então nós apresentamos o projeto e eu acho que ele é importante nesse sentido, porque quando eu tenho a imagem muito presente do shopping que fica às margens da BR-116 aqui em Novo Hamburgo, porque ele tem bem como a gente, porque ele foi construído bem na época que nós apresentamos a lei, então ele seguiu o padrão bem como a gente estabeleceu, né, de estar bem na frente aquele totem com todas as advertências que são necessárias. E eu acho que para quem tem criança, né, às vezes os pais estão atrasados, né, ou estão envolvidos no compromisso do seu dia a dia, sempre vale aquele alerta, aquilo está na altura dos olhos, está visível, né, para não se descuidar, porque a gente sabe o quanto aquilo é chamativo para as crianças, né, por se tratar assim de algo diferente, e o quão grave pode ser um acidente ocasionado, né, por fração de segundo ali de uma desatenção, né. Exatamente. Outro projeto que o senhor apresentou foi o que cria uma listagem específica para o sorteio de unidades habitacionais. Essa lei, ela entrou em funcionamento, ela está vigorando no município, o senhor tem acompanhado? Esse projeto ele foi sancionado, né, e ele foi alvo de muita polêmica e luta na ocasião. Mas por que nós apresentamos essa matéria? Porque o sorteio das moradias habitacionais, ele tem como base o cadastro único. Só que o cadastro único, ele envolve uma série de modalidades, Bolsa Família, cursos do Pronatec, moradias habitacionais e outros programas vinculados ao governo federal. Me parece injusto com aquelas pessoas que pleiteiam a sua moradia ter que concorrer, às vezes, com pessoas que nem precisam de uma moradia. Mas eu te pergunto, no momento que toca o teu telefone, fulano, tu foi sorteado aqui para uma moradia habitacional, né? Se a pessoa preenche os requisitos, ainda que ela não precise, mas quem é que em sã consciência vai dispensar, né, a aquisição de um imóvel com todas as facilidades que os programas governamentais trazem? Então, com o intuito de nós restringirmos um pouco aquelas pessoas que realmente têm necessidade. Às vezes pessoas, né, mães solteiras, né, pessoas que têm deficiência, idosos que não conseguiram ao longo de uma vida adquirir um imóvel, tem ali então essa oportunidade. A gente tem feito uma luta muito grande para que isso seja realmente colocado em prática, né? Nós tivemos alguns entraves com a atual administração que, até por seguir talvez uma cartilha daquilo que o governo federal determinava, por vários momentos optou por não utilizar isso, mas nós vamos cumprir
né, e fiscalizar também o cumprimento dessa lei, porque realmente para as pessoas que necessitam ela é de grande valia. E outro projeto que nós destacamos aqui é o que trata da proibição de queima de resíduos orgânicos e inorgânicos no município. Por que o senhor apresentou essa proposta? Essa é uma proposta, assim, que é um apelo da comunidade, na verdade, né? Se nós andarmos nas regiões mais periféricas da nossa cidade, é muito comum encontrar o lixo doméstico sendo queimado em terrenos baldios e outras coisas. Nós sabemos o quanto isso é prejudicial, não só para o meio ambiente, mas também por todas aquelas pessoas que habitam aquelas localidades, né? Desde a dona de casa que tem às vezes a sua roupa estendida ali, que vai pegar aquela fumaça, vai ter que lavar tudo, ela já fica, né, brava, já causa um desconforto, daqui a um pouco é um vizinho, já arruma uma briga por causa disso, até as questões mais concernentes à preservação ambiental mesmo. Então, num primeiro momento, nós gostaríamos de fazer uma restrição, nós fizemos uma restrição maior, mas naquele momento a vereadora Patrícia Beck nos procurou, que ela vinha articulando para a instalação de uma empresa, né, que ia gerar emprego e receita aqui para o município. Então, como a nossa política é nunca restringir o progresso da cidade, nós então focamos mais na questão do lixo domiciliar mesmo, doméstico, né, visando mesmo que as pessoas tivessem pelo menos um lugar para ligar e dizer, nós temos uma lei, fazer uma denúncia, né, para que isso pudesse realmente se criar uma cultura de não fazer isso, porque o projeto ele não estabeleceu só esta proibição e penalidades para isso, mas também estabeleceu que o poder público realize campanhas, né, que possam conscientizar as pessoas da importância que é reciclar o lixo e descartar ele nos meios adequados. Que outras ações, projetos, requerimentos o senhor destacaria ao longo do seu mandato? Eu acho que nós tivemos uma atuação muito firme, muito presente aqui no Legislativo, né? Eu militei nas principais comissões aqui, né? Posso citar a Constituição, Justiça e Redação, que talvez é a principal comissão, que é a que realmente determina a legalidade, né, e a constitucionalidade das matérias que serão apreciadas no plenário, e também na Comissão de Meio Ambiente, onde nós procuramos fazer da melhor maneira possível um trabalho que pudesse conciliar a preservação do meio ambiente, mas também, como eu já disse aqui, não inibiu o progresso, porque nós vivemos dias difíceis de falta de emprego e nós sabemos que os entraves ambientais às vezes afugentam muitas empresas que poderiam gerar receita e postos de emprego na cidade e se instalam em cidades vizinhas onde tem uma condição às vezes mais favorável, né, para as questões de instalação de empresas com relação ao meio ambiente. E nós fizemos um trabalho aqui também, talvez assim, mais de articulação política, né? Eu tive a oportunidade de ser líder do governo também e nós procuramos fazer um trabalho nesse sentido de trabalhar em conjunto com os vereadores, né? De a gente poder administrar a cidade não com uma oposição sistemática, mas de formas que nós possamos beneficiar a comunidade naquilo que ela precisa, né? Independente se é apresentado por partido A, B, C ou D, e quero aqui também, nesse período, destacar a colaboração de todos os vereadores que estiveram conosco, né? Onde nós podemos desenvolver ali um relacionamento bem transparente e bem objetivo com os vereadores, e eles contribuíram para todas aquelas matérias que eram importantes para o desenvolvimento da cidade, e isso também é motivo de destaque, porque este é um trabalho que se constrói e isso é feito no dia a dia com a convivência com os colegas, e me sinto muito satisfeito deste período que nós estivemos, né, na liderança de governo também. O senhor, como acabou de falar, atuou, né, em todo o seu mandato na base de governo, né, mesmo tendo saído do Partido dos Trabalhadores, permaneceu na base de governo. Ao que o senhor atribui a derrota do prefeito Luiz Lauermann, que ficou apenas em terceiro lugar nas urnas? Eu acho que é difícil, assim, num espaço de tempo tão curto como nós temos aqui, fazer uma avaliação, né, que possa nos trazer os elementos que contribuíram para que isso acontecesse. Mas eu vou destacar alguns
elementos que eu acho que foram importantes e que contribuíram para que isso acontecesse. Na minha opinião, o governo Lauermann não foi um governo ruim do ponto de vista de conseguir recursos para a cidade, do ponto de vista de trazer investimentos, construções, desde postos de saúde até escolas de educação infantil e outras coisas, como é aquele extravasor da Rua Ícaro, que vai resolver um problema que há mais de 40 anos assola aquela comunidade, ou a grande obra que vai ser feita, que já está perto de ser concluída ali no Parcão, que vai trazer uma condição de lazer para as pessoas aqui completamente diferente do que nós tínhamos. Eu acho que o prefeito Lauermann se preocupou muito com a parte administrativa e esqueceu de cuidar da política, porque a política ela se divide em gerir administrativamente, mas gerir politicamente. E eu acho que nesse quesito as coisas não foram tão bem e por isso talvez o resultado seja esse. Mas eu quero destacar também a questão toda do cenário nacional. O prefeito Lauermann é do Partido dos Trabalhadores. Nós vivemos a maior crise política que o nosso país já viu nessa recente história democrática que nós temos no nosso país. E, obviamente, que toda a mídia nacional, os jornais televisivos, escritos, né, expressos, as mídias sociais, virtuais, tudo isso contribuiu para que realmente o resultado fosse esse, né? Eu acho que isso despertou nas pessoas o desejo de ter pessoas que não são políticas, né? E o Novo Hamburgo é um exemplo disso, e nós podemos citar outras cidades de norte a sul do nosso país que viveram fenômenos como esse, como é o caso de São Paulo na eleição do João Dória, né? E assim temos outros exemplos. Então eu acho que isso despertou nas pessoas talvez uma aversão à política, uma porque a abstenção foi muito alta, né? Os números estão aí para comprovar isso. Aqui em Novo Hamburgo, para prefeito, nós tivemos 107 mil votos válidos. Isso significa que 71 mil pessoas não compareceram ao pleito, né? E não desprestigiando, muito pelo contrário, reconheço todo o trabalho, todo o mérito que a prefeita teve para se eleger, mas nós temos uma prefeita que se elegeu com 30% do eleitorado de Novo Hamburgo, né? Então, isso é algo que realmente é um fenômeno, né? E a gente tem que também saber entender esses momentos para poder dar a resposta que a comunidade realmente anseia e que ela merece, porque a política e a vida elas são dinâmicos e nós temos que estar atento a essas mudanças para que nós possamos sim ser porta-vozes também dessas pessoas que, por um motivo ou por outro, se isentaram de participar do processo eleitoral. E eu destaco isso com uma grande importância, porque a Constituição Federal ela diz que o poder emana do povo. Então é um direito, é um princípio constitucional, cada um de nós como cidadãos termos o nosso direito a voto. E fazer protesto, como nós vimos, milhares de pessoas nas ruas, protestando por isso ou por aquilo, é bonito, é legal. As maiores conquistas do nosso povo foram com movimentos sociais. No entanto, o maior protesto, no entanto, a maior resposta, ela tem que ser dada nas urnas. É ali que o povo tem o direito realmente de mudar. E, infelizmente, a gente teve talvez uma das eleições com a maior abstenção da história do nosso país. E isso não é proveitoso e nem produtivo para a democracia, porque quanto mais participação popular se tem, mais representatividade este governo terá. Quais os motivos que levaram o senhor a trocar de partido? Eu tenho assim uma militância muito voltada às igrejas evangélicas, né? E eu tenho uma história assim na família também de militar em partidos trabalhistas, né? E como eu já disse nessa entrevista, a política ela é dinâmica e naquele momento ali nós tivemos alguns conflitos internos lá no Partido dos Trabalhadores, né? Tenho o maior respeito por esse partido, sou muito grato por toda a oportunidade que me deu, né? Aprendi muito
na convivência com aquelas pessoas, mas o meu prazo venceu ali, né? A gente precisava buscar novos horizontes para tentar trilhar um caminho que pudesse nos dar também uma possibilidade de crescimento político, né? Então, naquele momento, com todas as dificuldades que se apresentaram, mais um apelo da nossa militância que tinha alguma resistência a esse partido específico, nós optamos então por mudar de ares, né? E escolhemos o PTB, que nos recebeu de braços abertos, e estamos dispostos também a ajudar a construir, né, um partido forte aqui em Novo Hamburgo para que nós possamos também ser opções à nossa comunidade em eleições próximas. Como o senhor vê a nova composição da Câmara para 2017 e qual a sua expectativa para a próxima legislatura? O senhor deve permanecer na oposição, né, ir para a oposição, ou deve ficar? O PTB já está em alguma tratativa com a prefeita Fátima? Eu assim, penso que a gente deve viver o momento eleitoral intensamente, né? E nós fizemos isso. O nosso candidato não foi vitorioso nas eleições, mas depois de eleitos, todos nós temos uma responsabilidade que é governar a cidade. Então, eu não faço oposição sistemática, né? Eu quero ajudar a prefeita a governar a nossa cidade. Agora, essa decisão, ela é dela, né? A prefeita vai dialogar, possivelmente, com os vereadores e vai tentar, dentro destes eleitos, estabelecer uma parceria para que ela possa também fazer seu governo, né? Então, nós temos a expectativa de ajudar, de construir. Esse é o nosso objetivo. Agora, se as coisas forem diferentes disso, nós também vamos saber ocupar aquele espaço que vai nos ser proporcionados, porque nós sabemos que a política ela é feita disso. Então a gente tem que saber conviver com as possibilidades que vão nos apresentar. Né, ainda não há um contato direto com o governo, acho que a prefeita está focada em fazer a transição dela, né, está focada em conhecer a realidade do nosso município, que não é uma realidade fácil, né? Nós sabemos que as arrecadações diminuíram em todos os municípios, nós sabemos de todas as dificuldades que vamos enfrentar e realmente acho que no momento oportuno ela vai então tratar desse assunto e nós estaremos dispostos ao diálogo, como é a prática que nós sempre tivemos, e vamos também fazer o possível para que, independente de situação ou oposição, a comunidade, né, as pessoas, os habitantes de Novo Hamburgo, esses sim sejam sempre beneficiados para o melhor, porque ao fim e ao cabo, quem sempre acaba sendo prejudicado ou beneficiado pelas decisões políticas é a população. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar nestas pessoas para depois, então, pensarmos nos nossos objetivos pessoais e também nas nossas pretensões pessoais. Nós sabemos que já iniciaram as tratativas para a composição da mesa diretora da casa até nos próximos 4 anos. O senhor é candidato à presidência na próxima legislatura? Sabe que quem foi presidente, né, sempre tem o desejo de retornar a esse posto que é digno de muita honraria, né? E nós estamos colocando o nosso nome à disposição, mas isso depende de uma construção. E nós estamos abertos ao diálogo, à construção, e faremos isso para que o Poder Legislativo e a comunidade de Novo Hamburgo seja bem representada e tenha os seus anseios atingidos pela presidência da Câmara, não só focando nas minhas pretensões pessoais, mas que nós possamos sim, nessa próxima legislatura, né, ter presidentes que possam estar mais presentes nos anseios da comunidade, né, e ajudando a Câmara a se estabelecer como uma instituição forte e importante que é para o bem da democracia. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, sempre à disposição para participar dos programas aqui com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Esse foi o vereador Nasson Luciano, do PTB, falando sobre seu mandato nos últimos 4 anos e sobre a expectativa para a 17ª legislatura. No próximo programa estaremos de volta entrevistando mais um vereador. Até lá!